Sobre a experiência da mesa. Não consigo falar tão chique como a minha amiga Rosimar, né, a experiência da mesa. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência da mesa em tempos difíceis, quando fica um pouquinho complicado de colocar a mesa, né? E esse capítulo 6 aqui do livro que ela fala, né, coube para mim falar. Então a gente vai estar estudando um pouquinho, amém? Nesse capítulo, ela fala, o tema principal dele é a comunicação. E ela usa essa frase assim: o principal ingrediente da refeição da família é a comunicação. Porque a gente pode conversar, a gente pode estar falando, mas a teoria dela, a ideia dela é que na hora da mesa a comunicação pode fluir melhor porque a gente está mais perto, a gente está desocupado com tantas outras coisas, então fica mais fácil de comunicar. E ela fala que essa é a chave da família, e é mesmo, né? Se não tem mesa, não tem comunicação de qualidade. Se não tem comunicação, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem família. Então, é mais um ponto para reforçar para nós a importância da gente colocar a nossa mesa. Ali ela fala também que a Associação de Psicologia dos Estados Unidos, ou a The American Psychology Association, né, ela tem um estudo, que na época que ela fez o livro, ela colocou esse estudo, mas eu fui lá para dar uma fuçadinha, né, para ver como é que está o upgrade, né, e eles têm um estudo que já faz 50 anos, quem quiser dar uma olhada depois, todos os anos eles fazem uma estatística e eles fazem essa pesquisa para descobrir famílias fortes e ser humano, assim, pessoas adultas, jovens, fortes e saudáveis, né, em todas as áreas da vida. E eles comprovam que os rituais e as rotinas da família, principalmente a mesa, é a chave de uma família de sucesso. E olha que quem está fazendo essas estatísticas não tem nada a ver com religião, é o contrário, é psicologia. Mas eles chegaram a essa conclusão. Imagina, mais de 50 anos estudando. Eles chegam à mesma conclusão, que a mesa é importante para a família. Diz assim lá no site que eu olhei: promove saúde e relacionamentos, oferecendo estabilidade durante tempos de estresse e transição. Traz satisfação marital, senso de identidade para os filhos, principalmente o adolescente, que é uma fase difícil, né? A experiência da mesa traz isso para eles. Saúde, né, em geral, para as crianças também, por causa da alimentação. E conquistas acadêmicas, como no trabalho e na escola. Então, tudo isso acontece na vida de uma família quando existe essa rotina. Então, cada vez mais é comprovado a importância. A mulher, ela pode aproveitar essas pequenas e simples oportunidades para ela ser instrumento de Deus. Então, essa é outra ideia que ela está tentando passar para nós. Que a gente tem essa oportunidade de ser instrumento de Deus, porque ela diz que a mesa, assim como tem a comunhão ali, e ela chama o pão da presença, que é Jesus quando ele é convidado para estar ali, existe a oportunidade da cura. E ela fala na área emocional da família. A mulher, ela pode ser esse instrumento para que a família se sinta amada e segura. Aqui ela fala sobre, por exemplo, os filhos, né, já grandes, que muitos deles chegam da escola em casa e a casa está vazia, não tem ninguém. E às vezes a criança, ela sofreu na escola alguma coisa. Ela falando dessa parte emocional, às vezes a criança sofreu um bullying na escola. Ela foi ofendida, ela foi magoada. E ela chega em casa e não tem ninguém. E ela fala que às vezes os pais chegam, mas naquela correria também não tem aquele tempo. Às vezes ela, né, não existe a mesa, então a criança vai dormir, vai, né, e aquela mentira, aquelas palavras acaba caindo no coração e a criança acaba absorvendo aquilo porque não tem nenhuma outra verdade para poder opor isso aí. Então ela fala da responsabilidade que nós mães, né, a gente tem nisso também.
E às vezes quando eu comecei a estudar isso aqui, eu comecei a pensar às vezes que eu pergunto para o David, muitas vezes assim, eu pego ele na escola, aí eu pego ele na sala, coloco no carro e daí no retrovisor eu mudo um pouquinho, daí e aí, filhinho, como é que foi o dia hoje? Ele fala, good. Mas assim, eu falei, gente, isso é muito vago. Aí eu comecei assim a me esforçar um pouquinho mais, não só olhar no retrovisor, né? E como é que foi hoje, né? E um dia eu perguntei para ele, filho, como é que foi? Ele falou, good, ok. Deu, tá. Aí eu fui trocar, né, a roupa dele e eu vi que tinha um roxo na perna dele. Daí eu falei, ixi, filho, você caiu? O que aconteceu? O que aconteceu com a tua perna? Aí ele, Miguel, not nice. Miguel, time out, Miguel, time out. Aí eu peguei, o menino empurrou ele. Ele falou, o Miguel push you? Ele falou, yeah. Então eu fiquei pensando, eu vi o roxo, né? E eu pude perguntar, mas ele tinha falado para mim que foi tudo bem. Não falou que foi tudo bem? Foi ok? Aí depois que eu vi o roxo, que eu fui falar, fui perguntar para ele dele, não foi tão bem, porque ele caiu, machucou, ficou um roxo desse tamanho. E aí eu fiquei pensando, né, estudando aqui, de talvez machucados, né, nos nossos filhos, né, filhos de quem está maior, que não dá para ver, né, machucado da alma. E às vezes a mãe, naquela pergunta rápida, como é que foi seu dia e como é que foi na escola hoje, e às vezes a criança já tem dificuldade de conectar, né, de olhar no olho e falar, e às vezes ela fala, ok, foi good, mas às vezes não foi. E ela fala que na mesa você já pode estar olhando melhor, quando a criança responder, você já pode, como mãe, conhecer se ele está bem mesmo, né? Aqui também ela fala sobre o marido, né? Às vezes o marido teve um mau dia no trabalho, às vezes ele sofreu humilhação, às vezes ele foi cobrado, às vezes ele passou um dia difícil, e às vezes a gente também não gasta esse tempo para olhar e para perguntar, né? Depois que eu li isso aqui, né, doeu tanto que ficou até os vergão aqui depois. Porque difícil você perguntar como é que foi teu dia, como é que foi lá, né? E eu falei, ouch, né? Doeu essa. Tomara que possa doer mais em gente aí também. Amém? Aqui ela fala, lá em Salmo 23, vamos ler esse versículo? Salmo 23, no versículo 5. Ali essa passagem tão famosa, né? Salmo 23, no 5, diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Só até aqui. E ela fala que é mais ou menos isso que a mulher pode proporcionar também para sua família. Às vezes os inimigos estão lá fora. A família acorda de manhã, cada um vai para o seu canto, e o inimigo está lá, machucando, ofendendo, trazendo lutas, dificuldades. E ela fala que o lar é o lugar de cura, é um lugar que devia ser um conforto para a alma, né? O lar é um lugar que cada membro da família podia voltar assim feliz de saber que está chegando, porque é um lugar seguro, é um lugar que trata, é um lugar que conforta. Aí eu fiquei questionando, será que os nossos lares são assim? Né? Será que o nosso lar é um lugar de cura, é um lugar de conforto, de elogio, de levantar para cima, em vez de ser um lugar, simplesmente um lugar de dormir, ou até às vezes um lugar de comer, né? Então ela deixa isso aí para nós, que a mulher ela pode fazer isso, e ela fazendo isso, ela é um instrumento de Deus, porque ela fala que Jesus, que está ali, numa conversa que você fala, mas filho, olha, perdoa ele, que eu falei com o David, eu falei, vamos orar para você perdoar o Miguel, né? Não fica com raiva dele não, vamos perdoar. Então às vezes a gente pode ser esse instrumento do Senhor, de ser usada por Deus numa simples palavra, não deixar para lá, vamos perdoar, ou não é assim, não, isso não é verdade, eles falaram isso de você, mas isso não é verdade. Nossa, né, como você está bonito hoje, ela fala a importância de usar elogios, na hora que está todo mundo sentado, você começar a elogiar um membro ou outro, falar alguma coisa positiva, ela traz para nós essa responsabilidade, e é grande, né, gente, eu fiquei pensando, porque você fica o dia inteiro correndo para lá e para cá. Aí você chega, ainda tem que fazer uma janta, ainda tem que pôr uma mesa. E ainda tem que doar mais. Então, é uma doação contínua, né? Não é fácil. Mas estamos aí. E engraçado que
para quem pensou, né, que esse estudo de 2 meses, é um estudo que é para mulher preguiçosa, né, que não quer fazer arroz e feijão, eu acho que se enganou, né? Está muito enganado. Deus, ele está querendo falar conosco. Tem muito mais coisas que Deus se preocupa do que arroz e feijão ou um vegetal no nosso prato. Ele se preocupa com isso também, né? Mas tem muito mais coisa que Deus está querendo falar, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque Deus está falando. Ele se preocupa com os relacionamentos, ele se preocupa com os nossos filhos, com aquilo que nós estamos passando, como já foi falado aqui, acho que ainda vai ser falado mais, a influência que a gente está passando para os nossos filhos de pôr à mesa e de mostrar amor dessa forma. Então, Deus está preocupado com as famílias, ele não está só preocupado com mulher preguiçosa, não. Ele também está olhando o nosso coração, e está também olhando o coração dos nossos maridos, dos nossos filhos, né? Então vamos prestar atenção, porque Deus, ele está falando, né? E tem muitas pessoas que têm ouvido, mas não é para ouvir. Mas o Senhor, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é tempo de restauração, é tempo que o Senhor está buscando, e ele está preocupado com as nossas famílias, com as famílias da igreja. E é por isso que nós estamos estudando isso tudo aqui. Amém? Ela também traz 2 aspectos que ela chama de raposinhas, né? A raposinha 1 e a raposinha 2. E essas raposinhas, né, tem lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2 e versículo 15, que ele comenta que tem essa passagem, né, das raposinhas. Cuidado com as raposinhas, porque tem as raposas grandes e as baby. E às vezes, porque né, raposinha não dá muita importância, mas eu fui ler um pouquinho o que a raposinha faz, né? Ela é pequenininha, mas ela come as uvinhas, tanto as pequenininhas quanto as grandes. Elas fazem buracos na terra, na vinha, né, onde está ali as uvas. Ela come as raízes e ela quebra os galhos. Então, ela fica fuçando ali e destruindo tudo, né? Sabe esses cachorrinhos que acabam com o nosso chinelo? Pois é, não tem o que fazer, fica ali. E as raposinhas fazem isso. Então, ela pega e usa isso como raposinhas. Ela cita 2 que a gente tem que tomar cuidado, que estão ali rondando pela casa, né? O primeiro delas, ela cita que é raposinha 1, ocupados demais fazendo coisas boas. Aqui ela cita as famílias, inclusive ela fala uma cristã, né? Ela dá exemplo de uma mulher de pastor que é muito busy, né? Eu lembro que o pastor Maurício pregou uma vez sobre busy. Complicado, né? E a gente usa tanto essa palavra, mas às vezes a família é tão busy, mas com coisas boas. A criança está indo fazer coisas extraescolares, igual no caso ela cita que o pastor estava muito ocupado com as coisas da igreja. E essa mulher de pastor, depois de ouvir um estudo dela, um seminário dela, foi procurar ela no final do culto e contou para ela a história dela, que ela é mulher de pastor, mas divorciada. E ela começou a perceber, depois ela ouvindo o estudo, quando que começou a casa dela a afundar. E ela falou que eles estavam tão ocupados com coisas até da igreja que ela deixou de colocar a mesa. Ela deixou de se importar, de conversar até aquele momento. E ela disse que conforme os filhos foram crescendo, eles já não tinham mais tempo também, né, para conversar. E foi desconectando, até que chegou a um ponto que começou a haver brigas e tal, e daí eles se divorciaram, né? E ela contando isso para a mulher, e ela agora compartilhando aqui no livro. Então ela falou ainda que a gente está ocupado com coisas boas, mas a gente tomar cuidado e não deixar essa comunicação e esse relacionamento, né, deixar que a raposinha pega ele. Aqui também, né, ela fala, tem uma frase que fala assim: além de curar as feridas emocionais, a presença redentora de Cristo à mesa pode confirmar e estabilizar a identidade pessoal durante circunstâncias difíceis ou confusas que a família está passando. Aqui também, reforçando mais uma vez a presença de Jesus, né? Então não é só nós que estamos ali, o Senhor está conosco, e por isso que ela fala, quando você está na mesa, dá um jeito de criar um ambiente.
dá um jeito de falar alguma coisa, não só coma, né? E como, né, é complicado isso. Mas a gente está aqui para aprender, amém? A Raposinha 2, ela fala para a gente tomar cuidado com os assuntos negativos na mesa. Porque como a mesa, ela fala, tenta fazer de tudo para ser um ambiente agradável e não desagradável. Não um ambiente pesado, um ambiente chato, né? Então ela fala, faça de tudo. Inclusive ela dá a ideia de colocar música. Deixa uma música tocando enquanto vocês estão comendo, né? Ela até fala, conte uma piada. Se você não sabe contar uma piada, lê uma piada. Então eu não sei se isso funcionaria muito bem, mas eu acho que ela está realmente assim, ó, faça qualquer coisa que você puder para não ficar aquele negativismo na mesa. Por exemplo, às vezes a gente senta e vai fazer o resumo do dia. A gente até conversa, mas o resumo do dia é só coisa negativa. Só o que deu errado, o que não funcionou. Às vezes a gente tem essa tendência de só puxar o negativo na hora que está sentado ali comendo na mesa. Falando mal de alguém ou falando mal de coisas, né? E ela fala que também, com relação aos filhos, né? Às vezes a gente... Eu me peguei muito nessa aqui também, porque às vezes chega assim, a gente senta e vai conversar, eu falo pro Jura, você não sabe o que a fulaninha aprontou hoje. Você não sabe o que a Juju fez hoje. Então, ela está sentada ali ouvindo, mas às vezes a gente só pega e ressalta o negativo que a criança fez no dia. Apesar que às vezes o negativo é engraçado, mas ela falou para tomar cuidado para não ficar enfatizando coisa negativa. Pelo contrário, elogie os filhos. E quanto mais você fazer isso, mais prazer a criança vai ter de estar junto ali na mesa. Né? Também comentários desagradáveis. Esse aqui, às vezes, acontece quando você vai comer com outras pessoas, né? Às vezes é um grupo de pessoas. Mas não sei se alguém assim essas mulheres já têm um trauma, né? Aí, quando você vai repetir o seu prato, alguém fala, ih, você vai comer de novo. Oh, é tudo que você quer ouvir, né? Acabou a fome, acabou a vontade, acabou tudo ali na hora, né? Então, se a gente não gosta de ouvir, a gente também vai cuidar para a gente não falar, né? Ficar apontando coisa, né? Às vezes até um comentário sem graça. Ó, fulano, deixa um pouquinho para mim, hein? Né? Coisa assim. Quando é entre amigo e tá tudo bem, mas mulher é um assunto delicado com relação à comida. Então, né, vamos devagar, né? Devagar por aí. Inclusive, eu lembro uma vez eu estava lá na faculdade estudando e tinha a doutora Ilma, né? Imagino que muitos já devem conhecer ela, que ela vive agora no Diante do Trono lá, e ela estava dando aula para nós, e ela tem essa teoria, ela explica que a mulher, né, e a comida é um caso complicado, mas não só a mulher, porque ela fala que a comida ela é muito relacionada à emoção. E isso começa desde que, né, você nasce na sua primeira alimentação. Já começa ali essa ligação que você já está mamando no peito da mãe, já é a mãe perto da criança. Então já existe muito relacionada a comida com a emoção. E mais para frente ali eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aí. Mas outro fato aqui da Raposinha também no sentido negativo. Ela não fala isso aqui, mas eu achei interessante falar, né, já que nós estamos falando de comida, também de bebida. Por que não, né? Falar de bebida. Ela não fala, mas eu vou falar. Eu acho importante falar. E tomar cuidado, irmãs, com o uso de bebidas alcoólicas na mesa. A gente precisa tomar cuidado com isso aí. A bebida alcoólica, ela é o grande potencial para momentos desagradáveis na mesa. Eu tenho certeza que se eu pedir para alguém aqui levantar a mão, que conhece alguém alcoólatra, perto assim na família, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Se conhece alguém que sofre do alcoolismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí. E eu quero deixar uma palavra assim é um conselho, né? Eu não creio que o vinho seja pecado. Não acredito. Não acho que é pecado. Só que eu creio que pode ser um grande tropeço. E a pessoa, né, procurando um pouco ali sobre o vinho, na associação, né, de alcoólatras anônimos, nenhum alcoólatra, nenhum dependente do álcool, ele confessa ser dependente. Até que ele chega numa posição
horrível, num estrago. Quando ele chega no estrago, aí ele pode até admitir, mas muitos eles não admitem. Então é complicado isso. A gente tem que tomar muito, muito cuidado. A pessoa, quando ela bebe e começa a alterar as emoções, ela começa a falar coisas. E às vezes, se você tem disponível na sua mesa, ou se você até, né, não cuidou dessa parte, é um potencial para haver confusões e haver problemas, né? O álcool altera emoções. Pode trazer constrangimento, vergonha, né, junto com as tolices, malícias, ofensas e até a violência. É difícil, a coisa mais difícil que pode acontecer é uma pessoa ela confessar que ela tem o controle. Ela confessar que ela não tem o controle. Ela confessar que ela é dependente do álcool. Então, muito, muito cuidado. Eu estava vendo uma reportagem muito interessante que está aumentando o número de artistas de Hollywood que não estão mais bebendo álcool. Está aumentando o número de pessoas famosas, de superstars, que eles não estão mais tomando álcool, porque eles estão vendo que não vale a pena. Claro que muitos deles tomam remédios para dormir, outras coisas, daí eles sabem que se misturar, eles estão em problemas. Mas muitos deles estão percebendo, estão descobrindo que não existe benefício. Não vale a pena o risco, então eles estão deixando. Só que, por outro lado, está aumentando o número de evangélicos consumindo álcool. Pessoas no Brasil que nunca tomaram. Chega aqui e fica chique, né? Aí quer tomar. Quer ficar chique. Então, assim, é cuidado mesmo. Eu vou falar de novo. Eu não creio que o vinho seja pecado. Só que eu estava lendo algumas coisas e alguns pastores falam, olha, tome moderadamente. E eu não vou falar isso. Eu não vou falar para ninguém tomar moderadamente. Pelo contrário, eu vou falar de preferência, não tome. Porque o pior, o probleminha é a pessoa achar que ela tem o controle. Porque ela pensa que ela tem o controle. Né? E existe os problemas do álcool, da pessoa ela tomar regularmente, de vez em quando ela vai tomando, e isso pode causar dependência, porque é uma química, né? E se ela tomar de vez em quando, ela também deve tomar cuidado, porque todo alcoólatra, ele começou com finais de semana. Todo alcoólatra começou com um jantar com um peixe muito chique, daí o peixe só combina com certo vinho, e todo alcoólatra começou com um pouquinho, até chegar a um ponto que ele vai começar a abusar daquilo ali. Então, a palavra que eu vou deixar aqui é cuidado, cuidado, 1 milhão de vezes. Existe muita ideia, né, como eu falei aqui, que o vinho é algo chique. Acho que é porque está na taça, né, gente? Porque, olha, se você pegar uma taça, essa taça aqui tá super bonita, né? Super chique, ó. Um suco fica chique aqui também, não fica? Né? Fica chique aqui também. Eu lendo ali sobre a reportagem dos artistas, eles perguntaram, mas o que você toma? Essas pessoas vivem de clube em clube, de festa em festa. Então, o que você toma quando todo mundo está tomando? E daí uma dessas mulheres ela falou, eu tomo água, eu peço sparkling water, eu tomo juice, e eu posso enjoy a festa igual, eu não preciso do álcool. Né? E daí veio a preocupação. Eu estou com a boca seca, obrigada. Aí veio a preocupação aqui, né? É o motivo por que se bebe. O problema do vinho é o motivo. Então eu creio que o vinho não é pecado você tomar. Só que o motivo com que faz você tomar é que pode ser o pecado. Então aí que a mulher deve tomar cuidado, né? Eu encontrei uma coisa, gente, que eu achei o máximo isso aqui. Quanto mais a gente fuça, né, mais a gente vai descobrindo as coisas. Eu amei isso aqui. Quando existe um mito que diz que o vinho ele esquenta, né? Porque tem pessoas que elas querem tomar para esquentar. Você sabia que isso não é verdade? Quando eu descobri, eu fiquei, what? Olha só o que acontece. Quando a pessoa toma o álcool e o álcool entra, né, rapidamente ele já entra na corrente sanguínea. Quando ele entra, a veia incha. Quando a veia ela aumenta, ela incha, ela fica mais perto da superfície da pele. Então a pessoa sente um calor, mas é o calor do próprio corpo que já está ali. É a própria temperatura do corpo que você está sentindo.
Isso aqui é a ciência, viu? É a medicina que está falando, não é nenhum pastor tentando provar nada, não. Quem que tiver dúvida pode procurar. E aí a pessoa, por alguns minutos, ela sente um calor. Mas é por causa da veia que se aproximou aqui da superfície da pele. Só que, ao mesmo tempo, isso aí pode trazer um grande problema. Porque, dependendo do ambiente que a pessoa pode estar, ela pode sofrer uma hipotermia. Em português seria hipotermia, algo assim, porque está tão próximo à veia do frio que a chance do teu corpo cair a temperatura rápido pode ser muito rápida e a pessoa pode até morrer. Aí, na hora, vem na cabeça, mas espera aí, e aquele cachorro que tem um barrilzinho no pescoço? Eu vou ter que fuçar, eu vou ter que achar aquele cachorro. E daí eu comecei a fuçar sobre o São Bernardo. Porque a fama dele é que ele socorre pessoas na neve. Então, se ele dá o vinho para uma pessoa que está na neve, a pessoa vai morrer. Aí eu fui fuçar. E adivinha o que eu achei? Outro mito. Esse cachorro, gente, ele nunca carregou barril. E olha, a minha infância, eu lembro que quantas vezes eu vi isso aí. E não eles, né, lá da Suíça, das montanhas da Suíça, eles ficavam com os monges. Os monges treinavam esses cachorros. Eles são bem grandes e eles são bem peludos, São Bernardo, né? Eles são bem grandão. E daí eles treinavam os cachorros que andavam em bandos de 3 ou 4. E para tentar achar, eles têm um faro muito bom, então eles iam tentar achar pessoas que estavam subterradas na neve, pessoa que estava perdida por aí. E o que eles faziam? Eles cavavam a pessoa, deitava um de cada lado da pessoa para esquentar ela, então não tinha nada a ver com álcool. Eles esquentavam enquanto os outros iam lá correndo nos monges, chamar os monges e trazer eles para socorrer a pessoa. Aí tem um deles, que é o tal de Barry. Cadê o nome dele? É o Barry. Ele foi um dos cachorros mais famosos, que ele chegou a salvar mais de 40 pessoas com isso. Mas né, ele ficou famoso por isso. Mas é isso, não tem nada a ver. Então, você vê que mito, gente. Quando começam as coisas, quando começam as ideias, eu vou tomar porque é chique, eu vou tomar porque é assim, eu vou tomar porque esquenta, eu vou tomar porque... Então, cuidado com o motivo. O motivo porque se toma o álcool, a desculpa porque se toma o álcool, né? E muitos, né, olhando aqui, lembrando de filmes que a gente assiste, eu acho que não tem um filme que não mostra pessoa bebendo, gente. Não sei se vocês concordam comigo. A pessoa, final de expediente, vai festejar o Happy Friday, a pessoa vai beber. Reunir com os amigos, a pessoa vai beber. Vai num jantar romântico, a pessoa vai beber. Perdeu o emprego, vai beber. Levou um fora, vai beber. Tudo é motivo para a pessoa beber. Tem um programa que eu gosto de assistir de vez em quando, dá certo de eu dar mamar ao mesmo tempo e comer e eu estou assistindo. É um programa que passa no meio-dia, mais ou menos. E as duas madame, cada uma com uma taça, assim. E elas ficam o programa todinho ali. Todo santo dia. E eu, gente, que ideia, que imagem horrível que essas mulheres estão passando. Porque elas sempre estão tentando fazer promoções de vinho e coisa assim. Eu falei, por que isso toma conta tanto das pessoas? E, ao mesmo tempo, tantos artistas, tantas pessoas famosas começam a falar, eu não tomo porque eu estou vendo que não vale a pena. Eu não vou falar porque é muita coisa, mas, gente, benefício para a saúde, isso é mito também. Mas não vai dar para falar que é muita coisa. É muita coisa. Tudo isso é mito, tudo isso não é verdade. Um dos médicos que eu estava falando, ele disse que o benefício do suco puro da uva é exatamente o mesmo benefício que fala da para você viver mais. Ele fala, é a mesma coisa, você não precisa do álcool. Ah, mas faz bem à saúde. Você não vai achar um médico decente na face da terra que vai te aconselhar a tomar. Pelo contrário, ele vai falar, não. Coma blueberry. Toma chá verde. Tome água. Come alface. Mas ele nunca vai falar para você, tome o álcool porque vai dar uma melhoradinha. Então, muito cuidado com a ideia, porque é algo que a pessoa se torna dependente e o álcool destrói a vida da pessoa. Quem conhece pessoas alcoólatras sabe o que eu estou falando. Destrói os relacionamentos, destrói casamentos, destrói a vida dos filhos,
destrói as famílias. Então, cuidado, porque começa com finais de semana, começa aos pouquinhos, e a pessoa, ela nega até o fim. Ela nega até a polícia fazer atrás dela. Mas eu só tive 2, né? Ué, mas é o suficiente para você perder sua carteira e ficar preso. Então, não vale a pena. A minha palavra é não vale a pena. E pior que tudo isso, que é para eu encerrar aqui, o motivo que algumas pessoas cristãs estão usando hoje. Primeiro, eu vou tomar para poder me alegrar numa festa, para poder have a good time. Eu não consigo entender como que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela pode falar isso. Será que uma mulher que ama Jesus, que segue Jesus, ela precisa do álcool para ela se divertir? Então, onde é que fica o Espírito Santo? Né? Lá em Efésios, vamos ler lá, tem um tempinho ainda, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Quem achou? Pode ler. Efésios 5. Uhum. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas cristãs falando assim, de vez em quando eu preciso beber para relaxar um pouco. Gente, quem não tem Jesus, é justificativo a pessoa falar isso. A pessoa não tem paz. Ela não tem Espírito Santo, ela não sabe o que é isso. Então ela tem que procurar em alguma química, alguma coisa. Mas uma pessoa, vou voltar a falar, a gente não quer ser uma mulher de poder. Eu quero ser uma mulher cheia do poder de Deus. Como é que a gente pode ser cheia do poder de Deus e a gente depois querer tomar alguma coisa para relaxar no final da noite? Gente, não faz sentido para mim isso. E eu tô batendo na tecla isso aí, porque é sério. É sério, eu tenho certeza. Eu falei com Jura, eu sei também da posição do pastor Maurício. Não apoiamos de maneira alguma. E nunca vocês vão ouvir a gente falar, tome moderadamente. Nunca, não espere. Tira, de preferência, eu vou deixar o conselho, tira da tua mesa. Principalmente se você tem filhos, seja a idade que for, está influenciando eles. Ah, mas eu estou mostrando autocontrole. Adolescente tem autocontrole? Jovem pensa que tem autocontrole, né? Então, a influência que está sendo colocada ali, né? Pior que tudo isso aí é uma mulher que eu já ouvi falar que precisa tomar o vinho para ter uma noite romântica com o marido. Se tem um lugar que a mulher precisa ser quem ela é mesmo, é com o marido. E ela vai querer ser influenciada por uma química para poder have fun? Não, gente, não. Isso aqui é um culto de mulheres, é para ser falado isso mesmo. É para ser ensinado isso mesmo. Não, você não precisa da influência do vinho, isso é mentira do diabo. Você pode se divertir, você pode have the most fun sem precisar do álcool. Você pode relaxar, não vou dizer nem 5 minutos de oração. Ora, 2 minutos você vê como você não relaxa. Não precisa do vinho para relaxar, não precisa do vinho para ter um momento romântico com o seu marido. Você não precisa do vinho, estou falando no vinho porque né, cerveja é brega, né? Sangria. Cuidado com a sangria, viu? Amém? Vamos parar por aqui. Aqui também ela fala no livro da mulher, a importância da mulher, ela ser forte em tempos de fraqueza. Jesus, ele é o príncipe da paz. E se ele está na nossa mesa, ele pode nos dar aquela força. Ela conta um exemplo dela, que uma época que ela passou na família dela, que o marido dela era pastor de uma igreja muito grande, ele era muito ativo na igreja, ele foi transferido. Acontece muito aqui nos Estados Unidos, eles transferem o pastor para outro lugar. E ele perdeu toda aquela atividade que ele tinha, ele perdeu tudo, ele ficou depressivo. E ela falou que como era difícil colocar a mesa.
porque era um momento de transição que a família estava passando, mudou de cidade, as crianças mudaram de escola, e ela tinha que fazer aquela força, estava todo mundo triste, todo mundo arrasado. Eles saíram com... Teve um problema que aconteceu, que eles tiveram que sair, e ela falou que eles se sentiam humilhados, eles se sentiam ruins, mas ela fazia aquela força para colocar a mesa, para ter a família ali. E ela dizia que muitas das vezes o marido dela ficava em silêncio, ele nem falava nada, mas ele estava ali. Porque ela sabia da tristeza que ele estava, de tudo que estava acontecendo. Então ela fala, é difícil colocar mesa em tempos de adversidade, em tempos de luta. Mas ela fala, põe. Faça uma força e coloca. Ainda, principalmente se a família estiver passando em problemas. Com problemas, no caso os filhos, ela sentava e ela gostava de estar perguntando como é que está a escola, a transição, porque eles mudaram de escola, perderam os amigos. E ela gostava de ficar perguntando para eles. Para ajudar eles a processar também tudo isso aí. Puxa, mudamos, perdemos a igreja, o que aconteceu? Agora a gente está em outro lugar, não conhecemos ninguém. E ela estava ajudando, ela acha que as conversas, aquele tempo que ficava ali, ela conseguiu ajudar as crianças também a passar por essa fase. Né? Aí, olhando assim, eu lembrei de Ana. Quantos conhecem, né, a história de Ana? A Bíblia fala que ela estava passando, né, um momento depressivo, ela estava tão triste que ela nem comia. Ela já estava com clinicamente, né, começando uma depressão ali, e ela não comia. E eu fiquei pensando, gente, se ela não comia, você acha que ela tinha ânimo para cozinhar? Que situação. E às vezes a gente não tem ânimo. Às vezes o problema é de saúde. A gente não tem ânimo. A pessoa doente, como é que ela vai fazer uma comida? Como é que ela vai fazer pôr a mesa? Mas dentro das limitações, porque existem as limitações, dentro das condições e da força que Deus dá, é possível, de vez em quando, aos pouquinhos, e não deixar isso acabar, não deixar isso morrer por causa dessa tribulação que está passando. Esse é o ponto dela. Não deixe de fazer por causa de um problema que está passando. Relacionamentos, problemas de relacionamento em casa, é outro motivo para desanimar para colocar mesa. Que ânimo que você tem de pôr quando está, né, tá de briguinha, tá arranhando, né? O marido e a mulher estão arranhando. Que ânimo que você tem de pôr a mesa? Mas ela fala, põe. Dá um jeito, põe a mesa. Eu lembrei também de Esther, né? Numa situação na mesa, eu imagino o coração dela, o estresse que ela estava passando ali, que ela precisava conversar. Era uma situação complicada e ela, interessantemente, usou o momento da mesa para poder conversar e para poder fazer o pedido. Eu também lembrei aqui, ela não fala ali, mas eu lembrei de mulheres que sofrem de transtorno alimentar. Eu fiquei pensando de uma mulher que ela sofre de bulimia, por exemplo. Como que não é o coração dessa mulher diante de uma mesa? Se ela sabe que ela está ali, ela vai comer, mas ela tem que dar um jeitinho de escapar, porque ela vai ter que tirar tudo para fora depois. Imagina o estresse, a ansiedade que fica no coração dela por causa disso. Mulheres que sofrem de obesidade. Você olha ali, você está cozinhando e vê na cabeça, você vai contando as calorias e a dieta. Principalmente quando você vai comer, né, na casa de alguém, ou você está diante de uma refeição que não é a que você fez. Imagina aquele transtorno, aquele estresse. Eu sei mais ou menos o que é isso, porque eu passo isso já faz mais ou menos uns 3 anos com o David, porque ele está numa dieta restrita. E quando eu penso de começar a cozinhar, eu já começo a estressar na hora. Porque eu já tenho que pensar nas calorias, na proteína, na fibra, e aquilo começa na minha cabeça. Mas o que ele comeu hoje? E o que ele vai comer? E carne tem proteína, e não sei o que tem fibra, então se eu fizer um frango, e se eu fizer... E minha cabeça já começa a estressar. E eu sei que parte disso é porque eu não tenho plano, né? Eu tenho que fazer o bendito do plano que a nutricionista me falou. Se você fizer o plano, você não vai ter estresse, que daí você já sabe o que comprar, já sabe o que cozinhar, e eu já fico nervosa. Aí chega na mesa, o estresse continua. Spoon down, mastiga, não é assim, come direito, não, chega, agora sai, eu quero mais, não pode mais, desce, e aquela estresse. O Jura sabe como é. Cada meal
que a gente senta para comer, é assim. Cada 1000. Com a professora, a mesma coisa. Por causa da doença que ele sofre, Prader-Willi, essa síndrome, o pior dessa síndrome afeta isso, a parte alimentar da criança. Então, estresse. E daí eu falei, mas Senhor, e agora? Eu lendo isso aqui, e esse capítulo foi cair justo para mim? E daí o Senhor fez me lembrar que Ele é o príncipe da paz. Então, Ele está à mesa. E a oportunidade está aí para todas nós poder experimentar a paz nesse momento. Seja a mulher sofrer do quê? Seja a família estar passando o que estiver passando, mas Ele pode proporcionar a paz. Ele pode dar essa paz. E eu creio que não só no momento da mesa, mas para a nossa vida. Porque a gente precisa começar a experimentar esse lado do Senhor. E esse livro ele é bem, caiu bem nessa área também, né? Mulher e comida é às vezes não para toda mulher. Tem mulher que não precisa disso, né? Não sofre disso. Mas mulher e comida é complicado para muitas mulheres. E como que você vai alcançar essa paz? Muita mulher já come com raiva. Sabe quando você está naquela dieta? Não, dessa vez eu vou. Aí você vai comer na casa de alguém e você olha maionese, farofa. Ai, meu Deus. Aí você olha para a salada. Nem todo mundo é lagarto, né? Lagarto. Então a salada, eu vou ter que ir na salada. Aí, come um pouquinho. E vem o pudim. E já começa aquele estresse. Aí você fica com raiva, aí você já come com raiva. Né? Então, não, a gente não precisa comer com raiva. Eu tentei falar isso para mim várias vezes. Não coma com raiva. Não coma com culpa. Né? Tenha paz no momento que você vai comer. Né? Lembrando as mães que têm filhas, cuidado quando você vai falar também com a filha, porque eu já tive também que repensar o que eu falo. Não come, para. Que às vezes nele vai ficar aquela coisa, nossa, what is wrong with me? Né? E às vezes a criança não tem doença nenhuma, mas a mãe fica, cuidado, você não vai comer mais, hein? Aí a criança já fica envergonhada na frente dos outros, a criança já se sente horrível, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Amém? Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 11, eu terminando aqui. Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Também muito famoso esse versículo. Que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Eu fiz questão de ler esse versículo aqui porque eu sou mãe também, sou esposa, sou dona de casa. E eu sei que muitas vezes a gente está tão carregada, a gente está tão cheio de coisa. Eu imagino ainda para aquelas que ainda têm que trabalhar fora. E você está tão carregada que você não quer. Você não tem ânimo para fazer isso aí. Mas o Senhor está falando, vende a mim. Né? Ana, ela foi ao Senhor. Ela estava ali sofrendo, ela não queria nem comer pela depressão. Outra já é o contrário, né? Quando está com depressão, aí é que come. Então, ele falou, vem a mim, coloca os teus olhos em mim. Né? E eu vou aliviar você. Então, vamos estar pedindo isso aí ao Senhor. Cada momento que talvez você vai enfrentar isso mais para frente, mas vamos estar olhando para Jesus. Amém? Porque só Ele que tem a solução. E é só Ele que traz a paz verdadeira para a nossa alma. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo aqui na Tua presença e por esse estudo que nós estamos tendo. Nós cremos, Senhor, pela fé que o Senhor está preocupado com as nossas famílias e o Senhor está tentando falar em áreas, Senhor, que muitas vezes a gente nem pensa, Senhor, a gente até esquece. Mas eu quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor está falando e nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos ouvir aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos, Senhor, corrigir, aquilo que precisamos deixar. O Senhor é que convence, o Senhor é que fala,
O Senhor é o nosso pastor e nós queremos te pedir que o Senhor cuida dessa área na nossa vida. Muitas de nós que sofrem estresse na hora da comida, na hora de cozinhar, na hora de comer, na hora de servir. Muitas de nós que estamos cansadas, que não temos ânimo. Muitas mulheres até, Senhor, que pode sofrer, Senhor, de transtorno alimentar. Talvez bulimia, talvez alguma outra, Senhor. Pessoas, às vezes, com obesidade, que não tem ânimo, que não tem força. Que esse assunto de comida é um assunto tão estressante. Assim como nós temos aprendido, Senhor, que a mesa é um lugar para ser alegre, um lugar para ser... Que tua alegria possa fluir, que os relacionamentos possam ser bons. Que haja alegria, que haja paz. Senhor, que haja realmente, que seja verdade na casa de cada uma de nós. E nos ensina, Senhor, a olhar para Ti. Nos ensina, nos lembra dos versículos que precisamos lembrar nessas horas difíceis, que o Senhor nos anima, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos alivia. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor. Eu te louvo, eu te engrandeço e eu te agradeço sempre, no nome de Jesus.